direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa direto ao ponto, gravando aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Tenho o prazer de ter aqui comigo a Frane Migliari, que é o executivo aqui da Aprofir, que é a Associação dos Produtores de Feijão, Pulses, Colheitas Especiais e Irrigantes do Mato Grosso. Ave Maria, você está dando conta, moça? Mas, Glauber, a gente tem que dar conta, né? Essas culturas aí que são tão fora das commodities, né? Elas estavam sem assim, um guarda-chuva para acolhê-las e defender. Como a gente vai trabalhar com uma cultura, a gente acaba apoiando as outras, né? E a irrigação veio também por uma necessidade, né? O governo do estado está estimulando também a irrigação e o Mato Grosso, nas expectativas que nós temos no futuro muito próximo, aí nos casos de 10 a 15 anos, a tendência é que a gente tenha uma dificuldade maior com a segunda safra, ou seja, a safra de sequeiro. Isso a gente tem notado, né? E eu acho que principalmente os pulses, né? Que você está falando tanto feijão como os pulses, que entra o gergelim, enfim, vários outros, né? Culturas. Não sei se o girassol entra dentro de pulse. Quais seriam os pulses? Tá. O pulse, o termo vem desde o tempo de Cristo, né? Na Bíblia, né? Era sopa grossa. Então aquilo era feito com ervilha, lentilha, grão de bico e o próprio feijão. Essas são os pulses, são consideradas leguminosas secas para consumo humano. Então fazia a sopa grossa. Isso é bom, né? Eu gosto de sopa grossa. E nesse friozinho de vez em quando, não aqui, né? Mas no Brasil. Mas enfim, só que os pulses pegou esse termo e aí aqui no Mato Grosso muitas pessoas começaram a falar muito de que as outras culturas são os pulses, né? O gergelim não é um pulse, o amendoim não é um pulse, o arroz, o trigo. Mas como a gente abraçou todas essas culturas, então muitas pessoas, inclusive a própria Secretaria da Fazenda, né? Considerou, gergelim é pulse? Não, não é. Mas a gente está abraçando tudo isso. Então, inclusive quem trouxe o termo pulses para o Brasil foi o nosso ex-governador, ex-ministro, ex-senador Blaido, quando ele esteve na Índia. Lá já se fala nesse termo, usa-se muito esse termo, ainda mais Índia, né, que consome as quatro, né, feijão, ervilha, grão de bico e lentilha, né, consome-se muito lá na Índia. Ele trouxe esse termo para cá, né, então a gente acabou abraçando. Mas a gente entra com as colheitas especiais, que são aquelas colheitas que são consideradas culturas vamos dizer assim, de pequena escala no Mato Grosso. Né? E elas entram como se fosse cultura de inverno, que não tem inverno, mas seria a segunda safra, né? Segunda ou terceira safra, se a gente consegue colocar alguma coisa na irrigação. Por isso que a irrigação é importante para isso, né? E agora eu noto assim que na irrigação, acompanhando a irrigação lá em Brasília, no Renai, aí eu vi que uma das grandes dificuldades que tem é a questão da energia, né? Como é que é aqui no Mato Grosso a energia? No Brasil inteiro é igual. Nós temos um problema muito sério com a transmissão da energia. O Mato Grosso é um grande produtor de energia, porém a gente não consegue levar a nossa energia com qualidade até a ponta. Então nós estamos até num trabalho forte aqui da Aprofir com a Energisa, com o governo do estado e com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Inclusive, estamos iniciando um estudo para ampliação da parte de energia no estado. Gargalos, né? Como levar a trifásica até o campo. Porque a gente tem a monofásica em várias pontas. A monofásica está sobrando, né? Em tudo que é lugar, mas agora a trifásica que é importante. Que é importante, por exemplo, Canarana é um potencial enorme de irrigação. Não tem irrigação, apesar de ter água, porque não tem energia. Então, enquanto não chegar uma linha trifásica lá potente, com capacidade para atender aqueles produtores, a gente vai ter dificuldade. Agora, a questão, por exemplo, da energia solar, eu vejo que no caso de armazém, alguns produtores colocam a estrutura solar. No caso da irrigação, daria certo? Não, a energia solar para irrigação, ela dá para o gotejamento e o aspersor. Aí você consegue. Mas para bombeamento dos pivôs, principalmente das grandes áreas, não consegue. Ela não tem capacidade para... Agora, os produtores têm a energia, têm a placa solar, as usinas, mas ele está com a rede do lado. Então ele joga na rede durante o compensa, dia, né? E depois ele pega à noite. Só que aí que está dando problema. Como a gente está gerando muita energia durante o dia, e à noite o pessoal com ar-condicionado, né, no calorzão nosso, usa-se muito mais ar-condicionado hoje devido à questão da energia fotovoltaica,
acaba concorrendo à noite com o irrigante. Então, tem alguns locais, como o Sorriso, nós tivemos muitos problemas de bug na energia da cidade, a partir das 9 horas da noite, que é o momento que os nossos irrigantes ligam a irrigação, porque é o horário reservado. Ou seja, um horário onde a gente paga uma taxa, praticamente só 20% da... O que é burrice, né? Porque deveria ser muito melhor irrigar de dia, né? Porque como de dia está sobrando energia, e aí está perdendo a energia porque está jogando fora, né? Porque aquela energia que você está jogando na rede não está aproveitando. Então é muito mais fácil usar durante o dia, irrigar, e até melhor irrigar durante o dia, porque daí você está fazendo, a planta está evaporando e está Tem os sims e o não, né? Por exemplo, a gente vai precisar de mais água. Aí você tem a questão ambiental, aí a Secretaria do Meio Ambiente, está gastando água. Nós não gastamos água, nós usamos água e devolvemos para o ambiente, a gente não gasta. Mas, infelizmente, a visão, não só da Secretaria, mas de muitos dos nossos telespectadores, ou seja, da sociedade comum, acha que irrigar é consumir água. Não consumimos água. Primeiro que você usa muito pouco daquilo, né? É a mesma coisa a gente pensar a gente como ser humano. Você bebe lá muitas vezes 2 litros de água por dia, mas não quer dizer que você está consumindo aquela água, está ficando dentro de você. Você faz xixi, né? É igual a planta também, ela faz xixi através da evapotranspiração, né? Ela abre os estômagos, volta para a natureza, aquilo para o ambiente, e aquilo que não é absorvido, ela vai para o lençol freático e vai novamente para o rio. Quer dizer, a água que é exportada no grão é muito pouco, muito pequena. Né? Então... Mas, infelizmente, a visão, né, de algumas pessoas, porque vê aquele sistema de irrigação usando aquele volume de água, mas é um volume muito pequeno. Né? Mas, enfim, e nesse sentido, voltando até para a questão dos pulses, a gente vem pensando, inclusive, o que levar para baixo da irrigação em termos de cultura, e os pulses entram, não só os pulses, essas outras culturas entram. Por exemplo, o arroz. Né? Hoje o arroz está dando um resultado muito importante para a recuperação do solo. Ele pode ser irrigado, arroz de terras altas. O trigo, que a gente não tem aqui no estado, está entrando um moinho agora, recuperando aquele moinho antigo que nós tínhamos aqui, aqui dentro de Cuiabá. Ele foi comprado por uma outra empresa que ele está retomando isso. Provavelmente teremos algum fomento de trigo daqui 3, 4 anos. O trigo de Mato Grosso e Cerrado é excelente. O trigo concorre tranquilamente com o trigo da Argentina, se não tiver melhor qualidade. Está plantando bem trigo já? Não muito, tem. A gente tem aqui um pessoal aqui na região de Primavera, que sempre planta um pouco, estava entregando para um pessoal lá de Goiás, do Moinho, né? E também aqui na região da Baixada ali de Nova Mutum, tem alguns clientes ali. Em Mato Grosso do Sul, em Alvorada, tem um moinho. Também tem. Mas a gente está fomentando isso aqui, Glauber. Nós precisamos trazer o trigo para o estado. Nós precisamos, não só em termos de atividade econômica, precisamos de farinha aqui para os nossos pães, etc., nossos macarrão da vida. Você fala qualidade, né? Eu acho que é interessante porque como você tem aqui não tem geada, né? Daí você não vai ter o risco de ter o triguilho. No caso do Mato Grosso do Sul, a gente tem muito risco de geada. Eu lembro que comecei minha vida profissional fazendo semente de trigo. Então. Lá em Dourados. E daí depois aqui você já não tem isso. Então você não vai... E aí, eu vou pegar o exemplo de Primavera. Primavera mesmo, com tanta irrigação que tem ali, já começou a montar um moinho em Primavera, que maravilha que seria isso, né? Então, eles estão recuperando o moinho daqui, porque eles entraram numa compra e veio no pacote deles, que eles compraram uma empresa no Paraná, e o pacote veio o moinho daqui. E eles nos procuraram, e nós mostramos para eles todo o potencial de irrigação do estado, que hoje está em torno de mais de 220 mil hectares de área irrigada no estado, com um potencial enorme para crescer, mas depende do que você falou, da energia. Água nós estamos fazendo o estudo das águas aqui com o governo do estado, tem um estudo enorme com a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade do Rio de Janeiro, as universidades locais que estão participando, a Universidade do Nebraska, e a gente com a SEDEC, com o governo do estado, estamos fazendo um estudo de todas as águas do estado e queremos entregar no mais tardar era o objetivo a gente entregar até 2026, isso vai prorrogar um pouco agora o prazo, mas até 27, 28 a gente vai estar com todo o estudo do estado inteiro pronto para colocar para a sociedade. Interessante esse trigo, né, cara? O trigo tem aquele senhor, lembra dele? O senhor que era da Empaer. Cara, ele quantos anos... Lutando, né? Ele lutando por aquilo e agora a gente está vendo virar uma realidade isso, né? Tem que tirar o chapéu para aquele senhor. Não tenha dúvida. Inclusive, nós prestamos uma homenagem para ele, ainda estamos mexendo com essa área de trigo dentro da nossa entidade,
mas a gente precisa fomentar mais. O seu hortêncio, é só lembrar de flor, né? Lembrar de flor, hortêncio, o seu hortêncio. Exatamente. Maravilha. Ele é um visionário, né? E a gente também está voltando a isso, assim, vem militando muito. O grande problema você produzir trigo aqui para levar para processar a farinha lá no sul fica muito caro. Então nós teríamos que ter um moinho perto, que é o caso do girassol. Mas agora já é fantástico. Isso eu vou pedir só um momentinho para você, Fran. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com a Frânio, que é dos Pulses, né? A Profir, né? E, como diz, entendido de diversas coisas, né, Frânio? Principalmente ambiental. Né? Meu Deus. A gente trabalhou muito com isso. Muito. A gente estava falando, lógico, do trigo. Eu acho que é incrível, né? Eu acho que essa oportunidade do trigo é incrível, a oportunidade que a gente tem no Mato Grosso, não só para o Mato Grosso, mas no Centro-Oeste como um todo, né? Tanto na parte de irrigação quanto na parte da segunda cultura, terceira cultura. Terceira safra. Agora, terceira safra. Agora, eu queria que você falasse... Agora, eu acho que um grande desafio seria pesquisa, não? Eu vou pegar o exemplo. Como é que está, principalmente no caso do girassol, a gente nota que vem a semente da Argentina, a gente não tem pesquisa aqui. No caso do trigo, a gente está com uma pesquisa parada há muito tempo. O próprio arroz, né? Então, eu acho que, infelizmente, tem algumas culturas que parece que ficaram meio de lado, né? Inclusive a falta de investimento da Embrapa, falta de investimento das instituições. Como é que está isso? Ótimo você estar perguntando isso, Glauber. Nós tivemos recente agora uma reunião semana passada aqui no gabinete do secretário César Miranda, na área do desenvolvimento do mercado que ele abriu do Brasil, que é a China, né? Do gergelim. E já sabemos que a próxima cultura que a China já demandou para o governo brasileiro começar a se preparar são os feijões. Então a China vai parar de produzir, vai diminuir muito a produção deles de gergelim e de feijão para entrar com essas demais culturas. Então, o que a gente vem lutando, inclusive na Câmara Setorial de Feijão e Pulses, que eu sou lá o presidente em Brasília, no Ministério da Agricultura, a gente vem falando muito dessa questão de pesquisa. A Embrapa parou de pesquisar. Quem pesquisa gergelim para nós na Embrapa é a Embrapa Algodão, lá em Campina Grande. Então a gente está trazendo o trabalho, inclusive a pesquisadora a Nair, que é a produtora que fez a Anaí, né? A semente de Anaí, de um gergelim nosso. A gente está buscando apoio para eles, porque a gente sabe muito bem que o governo federal está enxugando, né? Os governos, tanto o federal quanto os estaduais, na área de pesquisa, eles reduziram muito porque eles têm que trabalhar com transporte, saúde, etc. Então, quem tem que entrar nesse mercado, que a gente vem falando muito disso, é o setor privado. Ou seja, o setor privado tem que fazer como na Argentina, ou seja, vamos botar a mão no nosso bolso e vamos apoiar a pesquisa, porque é de interesse nosso direto. Agora, no caso da ProSoja, que ela já tem algumas unidades de pesquisa lá em Canarana, até aqui em Campo Verde, vocês já conversaram com eles para, de repente, ter algumas estações que seja ali? Sim, a gente... Seja pelo menos de adubação, de herbicida, de manejo? De semente mesmo, né? Nós temos que... Não, o manejo é fundamental. Não adianta só você ter semente, você não ter manejo, né? A quantidade de semente que nós jogamos hoje por hectare de gergelim é um absurdo. Um joga uma quantidade, outro joga 2 vezes mais, porque não tem uma semente com qualidade. Ou seja, nós precisamos tanto trabalhar a questão da semente quanto do manejo. Todas essas culturas. E claro que ao contrário de você gastar dinheiro para criar um novo centro de pesquisa, nosso objetivo é trabalhar com a ProSoja, é trabalhar com o IMA, como já vem trabalhando, o IMA vem fazendo Tem fundações, pesquisa. Né? Tem a Fundação MT, que é parceira, a Fundação Mato Grosso. A de Lucas, né? Lucas do Rio Verde, ou seja... E a Embrapa de Sinop, como é que está? A Embrapa daqui, ela tem muito foco na ILPF, Amazônia. Né? É mais essa cultura, mas tem um pessoal de feijão lá dentro. O que nós precisamos é aumentar um pouco a nossa fonte de recurso para trabalhar essas pesquisas. Anteriormente, a Profir só tinha o recurso vindo do feijão. Com esse novo FETAB que entrou, a gente ampliou algumas culturas que estavam fora do nosso rol, que é o próprio amendoim, que estamos hoje com quase 10 mil hectares de amendoim no estado. O arroz, que nunca trabalhou-se com tanta pesquisa no estado, a gente está trazendo também trabalho de pesquisa. O gergelim é importantíssimo. Então, essas culturas entrando também dentro de um rol de recursos do FETAB, que vem um percentual para o nosso instituto, a gente vai conseguir ter recurso para, inclusive, fazer mais pesquisa. Porque o estado é muito grande e nós precisamos trabalhar essas culturas espalhadas dentro do estado. Né? O que serve para Campo Novo dos Parecis não vai servir para Canarana.
Então nós temos que ter experimento em Canarana, Campo Novo, e trabalhar, ao contrário de inventar a roda, né? Vamos trabalhar onde já tem terra, que está sendo administrada por esses parceiros, porque no fundo, quem planta soja, quem planta algodão, quem planta milho, planta feijão, planta gergelim, planta amendoim, planta as outras culturas. Né? E aí eu queria saber de você o seguinte, quando você que é o produtor que vai plantar gergelim, vai plantar grão de bico, como é que funciona, no caso, a parte de herbicida, né? Porque eu não sei se, porque eu acho que talvez esse seja um gargalo seu, porque como não é uma cultura tradicional, exatamente. E aí como é que muitas vezes tem empresas que não fez registro, né, para essa cultura? Como é que funciona isso? Nós estamos com um problema, um gargalo muito grande por herbicidas do gergelim, foi bem lembrado, principalmente pelo controle da soja guacho, né? Porque se a soja, devido ao atraso de plantio da soja, como agora, né? Entrar com plantio de gergelim, na hora que você colhe a soja, sobra um pouco de semente, na hora que você planta o gergelim, vem a soja. Sai a soja embaixo, aí pega o e é transgênica ainda? Tem um monte de problema. Nós estamos fazendo isso na Câmara Técnica, o tal dos monocrops, né, que todo mundo conhece. A gente vem buscando isso do governo federal. Há uma expectativa, Glauber, que o governo federal saia com uma normativa, eu vou tentar explicar de uma forma muito mais prática, de que aquele herbicida ou inseticida ou qualquer tipo de defensivo agrícola de uma cultura, por exemplo, de algodão, que sirva para o gergelim e que a empresa não queira fazer a extensão do produto, porque eles têm que fazer pesquisa, gastam muito, e o mercado ainda do gergelim é pequeno, o mercado do amendoim é pequeno, em comparação ao mercado de soja, de milho e de algodão. Então eles acabam não fazendo extensão de uso. Então o governo está lançando uma normativa de que nós pesquisadores, não eu, né, mas os pesquisadores que trabalham com a gente, ou os produtores, que mostrarem que aquele herbicida é funcional para aquela cultura e não traz nenhum malefício ao produto final, a gente possa levar isso para o Ministério e ele fazer, através de uma instrução normativa, uma extensão de uso. Por exemplo, vou pegar um exemplo, você vai fazer um gergelim ou vai fazer um produto que você usa, por exemplo, para o feijão, né? De repente, você fazer por similaridade, né? Então, de culturas, exatamente, né? Se tem o mesmo comportamento, se é em vagem, se não é em vagem, aquela coisa, se for em vagem e tal, né? A gente vem trabalhando com o pessoal da Monocrops lá do Paraná, tem uma da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Ela é uma líder desse segmento, mas as coisas são lentas, né? Então a gente precisa ser um pouco mais rápido. Infelizmente, o ano passado nós tivemos um problema, Glauber, com o gergelim aqui no estado. Muitos produtores estavam com o gergelim chegando na sua fase quase final para colheita e tinha soja guacho no meio, só que entrou dentro do período proibitivo da soja. E aí? Destrói toda a cultura? Olha a situação que nós estamos. Mantém aquilo lá, que daí tem um problema do gargalo. No caso da mesa de gravidade, a pré-limpeza, ela separa o gergelim da soja? Porque caso tenha contaminação? O problema da contaminação é mais pela doença, né? No caso da coisa, no ciclo não bate? Não, porque o gergelim é uma sementinha muito pequena, né? Então a soja vai ficar tudo para trás. Mas eu estou falando por causa então por causa das peneiras, né? Exatamente, o problema da doença, né? Que a gente tem um problema do período proibitivo da soja aqui para não ter as pontes verdes, né? E vamos ter um problema, é bom você falar, nós já estamos trabalhando isso com a Embrapa Arroz e Feijão. Nós precisamos pensar num período sem plantio de feijão no estado. Porque nós estamos tendo ponte verde de mosca branca e já está dando problema do vírus do mosaico dourado aqui. No ano passado foi terrível para o feijão. E esse ano a gente fez um pacto aí com os produtores, com o próprio INDEA, de que o pessoal não plantasse feijão agora em irrigação, nesse tempo de fevereiro e março, para fazer semente para vender na terceira safra, para que não esteja essa ponte verde. Entendi. Então a gente vai fazer um apoio junto com a INDEA, não é uma fiscalização, por enquanto é uma orientação, vamos deixar de plantar, porque está tendo muito problema de mosca branca aqui no estado, com o vírus já para o feijão. Entendi. Perfeito. Agora, então quer dizer, o desafio é enorme, né? Mas também a oportunidade é muito grande, né? Olha só, a abertura do mercado chinês pelo governo brasileiro agora, no final do ano passado, o mercado chinês consome aí eles usam muito gergelim para óleo e também alimentação deles. Se eles vão sair desse mercado de produção interna para eles, olha o mercado que nós abrimos. Só que nós estamos falando exatamente aquilo que você comentou. Nós precisamos dar um passo para trás, preparar sementes com origem, com rastreabilidade. Os nossos exportadores precisam vir junto com a gente,
fomentar o uso de semente com origem nos seus apoiadores e não plantar grãos, para que a gente mantenha esse mercado lá da China um potencial alto. Por quê? Nós vamos concorrer com Mianmar, com Etiópia, que está do lado da China. Nós estamos longe. Para levar esses nossos gergelim, nós temos que trabalhar com o quê? Com qualidade. Tá certo. Tá? Então, isso nós temos que fazer, voltar e trabalhar essa questão dos herbicidas, dos inseticidas, dos fungicidas, mas também, e principalmente, Glauber, sementes com origem para essas culturas. Perfeito, meu chefe. Bem esclarecido. Obrigado aí. Infelizmente, nosso tempo acabou, sempre curto. Papo muito legal. Obrigado aí por sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, tanto aqui quanto lá em Brasília. Estamos criando a Profil Brasil, que é o nosso conselho. Vou para lá também para ajudá-los, tá? É mais um chapéu que a gente põe na cabeça. E te agradeço muito essa oportunidade. Tá certo, eu que agradeço. Tá aí, concluímos uma entrevista especial. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.